Bom dia, meu nome é Madalena Zácara, eu sou professora titular da Universidade Federal de Pernambuco e eu estou aqui para falar de uma mulher que fez parte de nossa história da arte do início dos anos 20, uma paulista chamada Helena Pereira da Silva, de uma maneira bem superficial aqui na apresentação, mas espero que todos vocês fiquem curiosos e leiam mais sobre ela. O próprio título do trabalho já define Helena. Helena Pereira da Silva, Onashi, Resistência para uma Existência. A Helena Pereira da Silva, ela era filha de um artista acadêmico muito conhecido no Brasil, o Oscar Pereira da Silva, que foi seu primeiro mestre, que a ensinou, entre outras coisas, a copiar do original, como nós vemos aqui nessa tela de Chaplin, que é uma cópia da Helena, de uma tela de Chaplin, que foi professor da Academia Julian, onde a Helena vai estudar um pouco mais tarde. Assim, ela adquiria a técnica que seu pai queria, e a Helena começa a registrar todas as suas impressões, já desde adolescente, e ela coloca que, por essa época de estudos, né, ela começou do natural, desenhos, aquarelas e pinturas a óleo, objetos, flores, frutos. A paisagem veio bem mais tarde. E eu estava feliz com o cheiro das tintas e o de mexer nas tintas e cores. É bem um depoimento pessoal sobre a felicidade de fazer aquilo que se gosta. Bom, ela foi expor material na casa do senador e mecenas Freitas Valles, de São Paulo, que a indicou para o seu pai, Oscar Pereira da Silva, que disse a ele que ela havia necessidade de estudar em Paris, como todo mundo naquela época, que denominava da mesmo como École de Paris, que não era bem uma escola, mas a reunião de artistas de todo o mundo no espaço onde Paris era o centro do mundo artístico intelectual. Bom, ela vai para Paris com a família toda inicialmente e se inscreve pela primeira vez na Académie Julian, cujo cartaz nós temos aqui, que se notabilizou por ser a primeira instituição que acatou mulheres e que acatou também o estudo do modelo nu pelas mulheres. A Helena volta para o Brasil e o pai, depois, mais uma vez influenciado por Freitas Valles, é importante saber que a Helena volta porque sua mãe Julia havia morrido, e Freitas Valles consegue mais uma vez convencer o pai dela que ela precisava estudar em Paris. Ela vai, e o pai a deixa lá no pensionato com uma bolsa que ela dizia que não dava nem para pagar um teto sobre Paris de 300 francos franceses. E ela fala sobre esse outro momento na vida não tão fácil dela. Outra vida nova ia começar para mim, mas eu estava tão saturada, tão atada à vida sem personalidade, que apesar de estar com dinheiro, liberdade e entregue aos meus gostos, me parecia haver uma vigilância oculta e nada ousava fazer. Fiquei nessa mentalidade ainda por muito tempo. Não estava preparada para ficar nessa grande capital e ter todos esses privilégios. Poderia ter aproveitado muito mais se tivesse outra orientação, mas sem traquejo nenhum da vida, me parecia estar ainda oprimida por invisíveis laços, que eu mesma achava que tudo que eu fazia era ruim. A insegurança das mulheres nessa época, e principalmente de uma meteca em Paris, era marcante, como a gente vê por esse texto da Helena. Bom, ela procura se integrar, e uma das primeiras tentativas de integração vai fazer parte do Círculo dos Artistas Brasileiros, que tinha como presidente o Virgílio Maurício, que tinha recém-ganho a medalha no Salão dos Artistas Franceses, o que era uma instância de legitimação bastante interessante. Muito interessante ver que esse círculo reunia brasileiros, desde aristocratas, como é o caso da Viscondessa de Cistello, a Condessa do Alto Mearim,
até burgueses bem-sucedidos, como Fedora do Rego Monteiro, mesmo o Vicente do Rego Monteiro, que também fez parte desse ciclo, como bolsistas como Helena Pereira da Silva e seu pai, que temporariamente também fez parte desse ciclo. Isso é uma notícia, naturalmente, de revista anunciando a criação desse ciclo. Bom, a Helena continua bastante tempo tentando se integrar em Paris e recebe um convite para vir expor em São Paulo. Ela vem a São Paulo e depois recebe um convite já em São Paulo, expõe, não vende muito, que era o objetivo, mas ela vai realmente falar sobre a exposição que ela fez em Recife, para a qual ela foi convidada, e sobre o clima em relação à mulher naquela cidade, naquele momento, naquela região, que eu acredito que era do Brasil todo, mas mais acentuada no Nordeste. Expus no fundo de uma loja de fotografias a Rua da Imperatriz. Foi uma inédita decepção. Fiquei um mês com a exposição aberta, não vendi uma só tela. A mulher em Pernambuco era muito atrasada. As moças só saíam acompanhadas de família. As mulheres que se aventuravam sós eram mal vistas. Da exposição, eu ia para o hotel, encerrava-me no quarto, não saía à noite, para evitar propostas imorais. Bom, vê-se que não era fácil a vida para uma artista mulher em canto nenhum, inclusive em Paris. Um exemplo é a união das mulheres pintoras e escultoras, que foi uma das organizações mais batalhadoras para incluir a mulher, tanto na Academia de Belas Artes, né, na Escola de Belas Artes, quanto os seus salões, onde expunham unicamente trabalho de mulheres. E a Helena era bastante fiel a essas exposições, ela expunha bastante no salão dessa união, das mulheres pintoras e escultoras, e recebe algumas críticas bem interessantes se a gente pensar nas críticas mordazes que eram feitas a essa organização presidida pela lutadora Hélène Berthoud. Bom, nesse tempo parisiense, ela tinha seus sonhos, inclusive de reconhecimento, né? E expor no Salão dos Artistas Franceses era um desses sonhos. Ela não tinha coragem, porque o júri era composto de pessoas que moravam em bairros chiques, se vestiam bem, enquanto que ela morava num banlieue, não tinha boas roupas para usar. São os argumentos que ela usa nas suas memórias. E ela diz, expor no Salão dos Artistas Franceses, que era seu grande sonho, mas era tão difícil ser aceito que eu nem ousava enviar os trabalhos, não é, para o salão. Mas uma amiga a fez, enfim, enviar, aconselhou, ela enviou, foi aceita, expôs de 1929 a 1933 nesse salão, e ela diz depois, refletindo, quantos artistas premiados e de nome no Brasil que nunca conseguiram entrar nesse cobiçado salão. Então, um dos sonhos que dentro da vida difícil que foi a de Helena, que vocês podem ver melhor no artigo com mais detalhes, aconteceu. Mas dificuldades financeiras, como sempre, a dificuldade financeira é uma constante na vida de Helena, uma vez que ela não era mais do que uma bolsista, e o pai a ajudava periodicamente, mas não tão intensamente. E ela parte com o noivo, que então se torna marido, o Ryokai Onashi, para o Japão, onde ela começa a trabalhar na seção de modas ocidentais da loja Matsukaya, fazendo desenhos de modelos, de cartazes, e voltando somente esse tempo uma vez ao Brasil. O marido morre, o Ryokai, que era um grande pintor também, japonês, e ela volta para o Brasil definitivamente, fica só no apartamento, é uma mulher solitária, que se diz solitária, triste, né? E ela se define como uma mulher de idade indefinida, alta, magra, viúva, de óculos escuros, que mora só com seu gato. Esse é um autorretrato, né, que nos mostra essa Helena, enfim, de vida, mas pintando até o último momento. Para quem se interessar, nós temos aqui uma ligeira biografia, claro que a biografia do trabalho é maior, e
esse artigo também pode ser, esse artigo pode ser visto num contexto mais amplo no meu último livro, Mulheres Artistas na École de Paris. Bom, eu espero que vocês leiam também, pequena publicidade.